Estamos vivendo numa era em que os heróis são idolatrados. Se nós observarmos em nossa volta, vamos ver muitos memoriais sendo feitos para exaltar as qualidades das pessoas. Políticos mandam construir grandes bibliotecas para registrar os seus feitos. Até mesmo o livro dos recordes, o Guinness Book, foi criado para exaltar pessoas com qualidades incomuns. Todos nós, de alguma forma, reverenciamos os nossos heróis. Da mesma forma, Deus também, ele reverencia os seus heróis. Se nós nos lembrarmos, no livro de Hebreus, existe o capítulo que é dedicado exclusivamente para os heróis da fé. Ali nós podemos ver a galeria de Deus, a galeria dos heróis de Deus. Mas existe uma galeria que é mencionada no Antigo Testamento e que poucos conhecem. Está no capítulo 14 do livro de Ezequiel, versículos 12, 13 e 14. E lá menciona 3 heróis da Bíblia. Eu vou ler para vocês aqui o que diz Ezequiel. No capítulo 14, versículos 13 e 14. Filho do homem, quando a terra pecar contra mim, quando uma terra se rebelar gravemente, ainda que estivesse no meio do povo, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, só poderiam livrar as suas próprias vidas, as suas próprias almas. Por que será que Deus destacou esses 3 homens nesse antigo quadro de honra? Por que ele não incluiu Abraão? Abraão, que é considerado o amigo de Deus. Por que ele não incluiu Davi? Davi, que também foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Por que será também que Deus não incluiu Moisés, que recebeu das mãos do próprio Deus as tábuas da lei? Certamente Deus quer nos ensinar algumas coisas através da experiência desses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Então vamos considerar o primeiro personagem, que é Noé. Quando nós falamos de Noé, a primeira coisa que nós lembramos é que Deus pediu a ele para construir uma arca. Mas nos esquecemos que existem outras qualidades importantes na vida deste patriarca. Quando Deus pediu para Noé construir uma arca para poder exatamente proteger os animais e as pessoas que estivessem dentro dela, era justamente para protegê-los de um dilúvio. Agora vejam, não havia chovido até então. Noé nunca tinha visto uma chuva, e nem as pessoas daquela época. Mas a Bíblia destaca que naquela época o mundo era tremendamente perverso. A maldade era tão grande que chegou a subir até os céus. Então Noé teve que construir a arca em condições adversas. Por isso ele teve que enfrentar, inclusive, as gozações, as críticas, não só das pessoas, como também dos filósofos daquela época. A linguagem enfática das palavras que são usadas no capítulo 6, versículo 5 do livro de Gênesis, de que a terra estava corrompida e cheia de violência, sugerem que realmente Noé foi ridicularizado pelos seus contemporâneos. Ele teve que ser fiel a Deus num mundo incrédulo e mau. E além disso, ele teve que enfrentar os filósofos daquela época.
que diziam que nunca tinha chovido e por isso não haveria necessidade de construir uma arca. Noé implorou para aquelas pessoas para que se arrependessem e entrassem na arca. Foram 120 anos construindo. Noé pôde parecer para eles como um lunático extravagante, mas Ellen White enfatiza de que ele era justo e fiel a Deus. A escritora americana Ellen White também disse que Noé era um homem que não estava preocupado simplesmente em pregar o juízo. Ele falou do juízo, mas ele também estava ali orando e rogando. Diz a escritora americana Ellen White que Noé, ele ainda no último momento, quando a arca estava se fechando, ele implorou para que as pessoas entrassem na arca, mas infelizmente não aceitaram. Observe os paralelos que havia naquele tempo de Noé com os tempos de hoje que nós estamos vivendo. Primeiro, Noé anunciou o juízo de Deus a um mundo resistentemente pecaminoso. Segundo, ele também anunciou os juízos de Deus diante de filósofos que insistiam apenas que Deus era amoroso e que não iria fazer nenhum mal. Veja, hoje nós estamos vivendo numa época que as pessoas exaltam mais o amor de Deus do que a sua própria justiça. Mas Deus também é justiça. O aspecto mais importante é que Deus exalta a justiça de Noé e a sua obediência num mundo tremendamente mau e pecaminoso. Noé foi um homem justo que viveu numa sociedade secular totalmente corrupta. Agora vamos refletir na vida de Jó. A experiência de Jó envolve várias questões que são importantes para nós hoje. Jó é o exemplo mais claro que nós encontramos na Bíblia de que é possível sermos fiéis a Deus mesmo diante do sofrimento. Infelizmente, o sofrimento tem levado muitas pessoas a perder a própria fé. Mas Jó, como diz as Escrituras, era um homem temente a Deus, justo, íntegro, que se desviava do mal. E a experiência de Jó também destaca para nós o grande conflito que existe entre o bem e o mal. Quando Satanás chegou diante de Deus, disse que Jó o servia justamente porque Deus o abençoava grandemente. Deus lhe dava bem, saúde. Então Deus disse que Satanás poderia tocar nessas coisas. E então Jó, ao perder os seus filhos, ao perder toda a sua fortuna, e no final perder a própria saúde, ficar com seu corpo cheio de furúnculos, da cabeça aos pés, foi realmente uma prova de muita resistência. E para completar, sua própria esposa disse para ele que amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas Jó, naquele momento, permaneceu firme. Diz as Escrituras que Jó confiou em Deus plenamente, que ele esperava no seu Redentor. E mesmo que Deus o matasse, ele ainda seria fiel a ele. Mas existe também uma outra questão importante na vida de Jó. Jó, apesar de ter vivido na época dos patriarcas, Jó, ele não fazia parte da aliança como Abraão fez. Então nós poderíamos considerar Jó como um gentio que aceitou o Evangelho. E Jó, naquele momento, simbolizava todas aquelas pessoas que seriam agregadas à família de Deus. No Novo Testamento, nós podemos exatamente encontrar exatamente isso, os fiéis que são filhos da aliança
que são os crentes, e também os fiéis fora da aliança abrâmica, como no livro de Jó. Esse é um ponto significativo na experiência de Jó que é importante para nós, cristãos modernos, porque, embora tenhamos uma mensagem e uma missão a cumprir, nós devemos ter em mente também que nós iremos passar por muitas privações e também poderíamos também fazer parte da família de Deus. É verdade que Deus nos chamou para uma missão importante. No entanto, a história de Jó nos mostra que o Senhor também tem filhos fora da linhagem do remanescente. Deus tem um plano para este mundo. Nem tudo é um caos como parece. Na realidade, Deus, Ele tem propósito para cada um daqueles que enfrentam o sofrimento. As Escrituras terminam justamente mostrando que Deus tem um povo lá fora que precisa ser chamado. Lá em Apocalipse, capítulo 18, versículos 2 e 4, Deus faz o seu último apelo para aqueles que ainda estão vivendo na Babilônia moderna. Saí dela, povo meu. Passemos agora para o nosso último personagem, Daniel. Daniel representa aqueles cristãos sinceros que se dedicam ao estudo das profecias. E Daniel também tem uma experiência riquíssima, com várias lições para nós hoje. No capítulo 1, por exemplo, nós podemos ver Daniel, um jovem sendo levado cativo. Mesmo assim, ele permaneceu fiel a Deus nas cortes babilônicas. Adotou um estilo de vida simples, uma dieta simples, procurando realmente fazer a vontade de Deus. A escritora Ellen White fala que Daniel foi duramente provado. Mesmo vivendo em um ambiente de muita suspeita e desconfiança, em nenhum momento ele se desviou dos princípios. Nós não encontramos na Bíblia nenhuma evidência que mostre um Daniel arrogante. Apesar de estar vivendo num outro ambiente, com uma outra religião, numa outra cultura, ele soube respeitar, mas ao mesmo tempo procurou realmente ser fiel aos princípios divinos. Daniel estava sempre disposto a exaltar o Deus do céu, o Deus Criador. Quando foi emitido o decreto de morte para aqueles que adorassem outro Deus além do rei Dario, Daniel não ficou nem um pouco preocupado. Foi para sua casa e ali continuou da mesma forma como ele sempre fez, confiante em Deus e ao mesmo tempo resoluto, porque ele estava disposto a continuar vivendo a sua fé. Ele virou-se para Jerusalém e orou a Deus, como ele fazia sempre, 3 vezes por dia. Isso quase lhe custou a vida, mas Daniel estava sempre disposto a ser fiel a Deus, custe o que custasse. Não é de admirar que Deus tenha escolhido Daniel para poder exatamente interpretar as visões que foram dadas por Deus. Em 3 vezes, no capítulo 9, nós observamos que Deus chama Daniel, através do anjo Gabriel, de um homem muito amado. Nenhum outro personagem na Bíblia tem esse adjetivo, essa distinção. Apenas Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Jesus foi batizado por João Batista, Deus se manifestou dizendo: "Este é o meu filho amado, a ele seguiu". Então veja que da mesma forma como Jesus era um filho amado,
Daniel também o foi. Para concluir, por que será que Deus escolheu esses três personagens? Ezequiel certamente exaltou as qualidades desses três homens. Não seria no caso de Noé, porque mesmo enfrentando a zombaria da sua época, ele foi fiel e obediente a Deus. Mesmo diante dos filósofos e cientistas da sua época, que diziam que não haveria um dilúvio, mesmo assim ele continuou fiel e confiante em Deus. E no caso de Jó, Jó ocupou uma via tortuosa, mostrando que mesmo diante das perplexidades e sofrimentos, vale a pena ser fiel a Deus. E além disso, Jó também ilustra aquelas pessoas que foram enxertadas na família de Deus. E Daniel era um jovem muito amado, um homem que resolveu viver uma vida simples, mesmo vivendo em uma cultura diferente, mesmo respeitando a cultura da sua época, ele foi fiel a Deus e reafirmou a sua fé no Criador. Então, para concluir, nos dias em que nós vivemos, devemos olhar para a experiência desses três homens que fazem parte deste quadro de honra de Deus.